E Douglas, você já. A gente, a gente vê aqui pelo menos no nosso canal, que eles têm a chancela de fazer qualquer coisa com qualquer adjetivo, né? Com as outras, o pessoal da esquerda, eles podem fazer, chamar o pessoal que se diz conservador ou até libertário, qualquer outra vertente de qualquer coisa. Você, o racismo e a homofobia com você é passe livre? Passe livre, até porque, pô, não tem como, né? Na Assembleia eu deitava e rolava com relação a isso aí. Porque eu tive uma certa dificuldade no começo, porque sempre foi criado no meio da direita essa história de que a direita é preconceituosa, de que a direita ela é homofóbica, de que a direita ela é racista e etc, etc. E convenhamos, André, eu no início do meu mandato tive certo receio. Primeiro porque eu nunca tive nenhum tipo de vontade de querer expor sexualmente a minha vida íntima. Eu achava completamente desnecessário isso. Eu achava que as pessoas não precisavam saber, né? E eu nunca utilizei a questão de poder ali participar de PPI, né, pretos, partos e indígenas, como também uma forma de me alavancar politicamente. Nunca usei nada disso. Ou pelo fato de ter nascido lá no buraco do sapo, né? Mas antes disso acontecer, eu tive certo receio, sim, de abrir isso daí, de tanto que eles criavam esse monstro dentro da direita, sabe? E, nossa, mas vai ser escrachado se falar para todo mundo. Não sei se você lembra o que aconteceu que me levou a ter que expor para o Brasil inteiro com relação à minha homossexualidade. Você Não lembra? lembro. Pois é. Na Assembleia de São Paulo tinha uma transexual que foi eleita chamada Érica Malunguinho, quase Érica Hilton, né? Pois é, a Érica Hilton era assessora da Érica Malunguinho, ambas do PSOL, lá na Assembleia de São Paulo. A Érica Malunguinho, ela estava defendendo que as mulheres transexuais pudessem participar dos esportes femininos, e eu estava contra. E eu usei o exemplo de um banheiro também, porque muitas mulheres estavam se sentindo incomodadas com a utilização de banheiros femininos por homens que se sentiam mulheres. E aí eu falei algumas palavras que foram consideradas pesadas. E naquela época eu realmente era militante, ainda acabei falando algumas palavras pesadas disso. Eu disse com essas letras: se acaso entrar num banheiro em que tiver a minha mãe ou a minha irmã, um homem que se sente mulher, eu primeiro vou tirá-lo aos tapas e depois eu vou chamar a polícia para tirar, para levar para cadeia. Pronto, a minha vida, meu, se tornou um inferno. Quando eu falei aquilo na tribuna da Assembleia, o mundo caiu nas minhas costas. O mundo. Foi uma coisa assim de louco, todo mundo pedindo na minha cabeça. Era um inferno, um inferno. Só que aí aconteceu o que foi. Os contatinhos que eu tive no meu passado recente, naquela época, começaram a me mandar mensagem falando: eu vi você na televisão, você disse isso mesmo? Você é homofóbico? Eu vou te expor. Eu falei: não, mas eu não disse nada demais. Eu disse que eu não concordo com a utilização de banheiros femininos por homens que se sentem mulheres. E eu não concordo mesmo. Você sabe que eu penso assim. Eu sempre pensei assim. Eu não sou hipócrita, eu tô dizendo a verdade. Não, porque a gente vai te expor e não sei o que, não sei o que. Beleza. No dia seguinte, teve uma coletiva de imprensa de toda a bancada do PSOL, junto com essa transexual. E, no meio daquela coletiva de imprensa, eu ouvi eles falando conversas e apelidos que eu utilizava apenas nas minhas conversas íntimas com os caras que eu tive relacionamento. Caraca! Pois é. Aí eu falei: eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Falei: beleza, já que é assim, vai ser assim. E eles tinham ciência disso. Eles tinham ciência, porque eles estavam tudo olhando pra cara do outro, dando risada. O pessoal do PT, do PSOL, tudo dando risada. Estavam circulando nos corredores da Assembleia de São Paulo conversas íntimas minhas com outros rapazes. E aí eu falei: peraí, não vou deixar chegar. Você já era deputado? Já era deputado. Faltava isso aqui, ó, para acontecer o maior escândalo da minha vida. Era só isso. Mas eu tive que me adiantar. Fui falar com quem? Com papai e mamãe, que eram as únicas pessoas que não sabiam, obviamente, né? Porque eu não ia ficar expondo minha vida íntima para os meus pais. E meus pais eram as principais pessoas que precisavam saber. Cheguei em casa aquele dia, eles já sabiam o que tinha acontecido na Assembleia, porque o mundo inteiro estava falando de mim. O César Trai estava me chamando de pessoa odiosa no SPTV. Então, assim, minha família inteira sabia o que estava acontecendo, né? Chamei com meu pai, chamei com minha mãe, sentaram no sofá e eu contei para eles. E aí meu pai, eu nunca vou esquecer dessa cena. Meu pai chorando, ele olhou para mim e falou:
a gente te ama, independente do que você escolher. Aí, aquele momento, eu abracei meu pai. Foi cena de novela. Foi uma cena de filme, de novela, assim, uma coisa surreal. Minha mãe chorando, meu pai chorando, eu chorando, todo mundo se abraçado. Aí, pois bem, eu juro por Deus, mano, parecia que um mundo tinha, sabe, eu tirei um mundo dos meus ombros. Aquele peso gigante tinha saído. Eu queria sair na rua. Eu queria sair na rua gritando pra todo mundo. Aí eu peguei, me segurei, cheguei na Assembleia e queria subir na tribuna da Assembleia pra falar. Mas eu não podia, por quê? Porque os deputados chegaram a um acordo. Falaram, Douglas, é o seguinte, a gente não vai caçar o seu mandato, porque você disse isso, mas você vai ficar sem subir naquela tribuna por não sei quanto tempo, sem falar mais nada, porque a gente vai tentar aqui salvar você. Eu falei, beleza, fechou. E aí, a minha base dentro da Assembleia, né, eu conversando ali com o pessoal, também tinha medo da reação que o público ia ter. Então, ao invés de eu subir na tribuna e quebrar um acordo, a gente resolveu confiar na pessoa que mais foi depositado a confiança dos conservadores naquela época e que ainda não tinha se queimado. Quem era? A Janaína Pascoal, que teve mais de 2 milhões de votos. Eu contei pra Janaína. Mas assim, eu pedi pra ela me ajudar com relação a isso daí. Ela subiu na tribuna e ela falou de um jeito tão dramático que se você for olhar qualquer novela das 9, não chega aos pés. Eu não conseguiria falar do jeito que a Janaína falou. A Janaína é dramática. Ela tem a mãe, a Janaína. Mas veja bem, eu não tô criticando ela. Sim, eu tô falando. Sim, é uma tô falando. Sim, eu tô falando porque o jeito que ela me ajudou não tá escrito. Ela subiu na tribuna e começou a chorar. Ela falou: depois de 28 anos, o Douglas contou pros pais, pipipi, popopó, nananana, que ele é homossexual. A partir daquele momento, daquele segundo, eu lembro que a minha vida fez assim, meu. Foi um V tão grande, foi uma coisa surreal, porque o meu celular não parava de tocar. Era a Globo, era o SBT, era a Record, era a Folha de São Paulo, era o Estadão. Eu olhava no Twitter, quando eu saí do plenário e estava indo pro meu gabinete. Quando eu subi na escada e ia entrar no corredor do meu gabinete, eu abri o Twitter, meu nome estava no 3º lugar dos assuntos mais comentados do Brasil. Eu, Douglas Garcia, eu nunca tinha entrado nos TTs mundiais. Eu falei, mano do céu, o que tá acontecendo? E aí um monte de parlamentares de direita começaram a publicar vídeo me apoiando, tá entendendo? Até o Major Olímpio, que na época era vivo ainda, publicou vídeo. Era Carlos Jordi, Felipe Baus, André Fernandes, Nicolas Ferreira, que à época nem deputado era, nem vereador ele era. Teve um monte de gente, um monte, assim, uma coisa surreal acontecendo. E eu saí da condição de agressor pra vítima. Você tá entendendo? E extremamente apoiado. Não, parabéns, e não sei o que. O processo contra mim por homofobia, que foi movido, né, e por transfobia, de cassação, foi por água abaixo. Eu passei a ser visto como o maior representante da direita homossexual do Brasil inteiro. E os jornais todos miravam em mim para poder falar qualquer coisa assim nesse assunto. Não era só o Fernando Holliday, que naquela época ele era anti-Bolsonaro. Sim. Né? E aí eu era o único dentro do bolsonarismo homossexual. Então tudo que era voltado para a questão gay, eles jogavam para minhas costas. Não, porque a gente tem o Douglas. Não, porque a gente tem... Isso foi de 2000... Durou um mês, meu mandato, sem ter que expor isso daí pro mundo. Mas foi assim, eu não fui tirado do armário. Eu fui arrancado do armário com força. Me pegaram, rasgaram minha camisa, me arrancaram do armário. Você tá entendendo? Foi uma coisa surreal que aconteceu. Eu realmente não esperava. E eu também não esperava que eu fosse ser tão bem recebido por parte da paz de direita. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu não sabia que eu seria tão bem recebido. Eu de certa forma, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acabei caindo no conto do vigário. Da esquerda, tanto falando que o pessoal de direita é isso, é homofóbico. Moldou o teu imaginário. Exato. Eles fizeram comigo exatamente aquilo que eu combato que eles façam com os outros. Entendeu? E depois que eu falei pros meus pais, que depois que eu falei isso pro mundo inteiro, que eu tirei aquele monstro das minhas costas, a reação deles foi o oposto do que eu imaginava. O oposto do que eu esperava. O oposto do que estava previsto. Então isso pra mim mudou bastante a minha vida e se tornou um problema pra eles. Porque assim, se eu fosse eles, eu não faria isso.
É mais interessante pra eles que eu fique na muquia do que eles exporem isso pro mundo e agora tem alguém aqui que tá defendendo o pessoal LGBT, tá dizendo que é LGBT e que tá defendendo as pautas de direita. Era melhor se eles não tivessem feito isso. Agora eu pergunto, se eles tivessem me exposto antes de eu falar, será que teria sido a mesma reação? Será que eu teria conseguido essa confiança do meu público? Será? A minha família inteira ia saber por parte de gente que, pô, me odeia, tá entendendo? Se eu tivesse demorado 1 hora a mais pra ter feito o que eu fiz, eu acho que o resultado teria sido o oposto. E eles me odeiam muito por causa disso, justamente por causa disso, porque eu sou a antítese daquilo que eles defendem. Aliás, antítese não, de certa maneira, eu sou aquilo que eles defendem, mas sou a antítese ideológica, entende? Eu não suporto, eu tenho nojo, eu tenho nojo do movimento LGBT. Eu sou LGBT e sinto nojo. Quando eu vejo o pessoal da militância LGBT fazendo aquela baixaria dentro dos caminhões lá na parada gay, quando eu vejo eles, eu sinto nojo. Quando eu vi um negócio lá do show da Madonna, eu queria que um meteoro tivesse caído ali. Pelo amor de Deus, que coisa horrível, nojenta. Pra que ter tanta cena de sexo explícito na rua? Pra que ter... qual é a mensagem que eles mandam pra população brasileira? É que toda a população LGBT só pensa em sexo. Eles objetificam. Não é produzido alta cultura, não é produzido um debate sério, não é produzido música, arte, literatura, nada. É tudo sexo. Eles resumem a população LGBT à objetificação sexual. Porque é a única coisa que eles sabem produzir. Parece que eles fazem isso pelo direito de fazer sexo anal. Não tem mais nada. Nada. E eu acho isso ridículo, nojento, deplorável, desprezível. E enquanto eu tiver força pra brigar contra isso, eu vou brigar. Ó, negro, homossexual de direita e bolado. Que isso, hein? Esse é Douglas Garcia, senhoras e senhores. André, tem mais alguma pergunta? A última coisa engraçada é o pessoal do boxe, né? Porque toda vez que... eu pratico boxe há 3 anos, E lutador ainda, hein? Eu pratico boxe há 3 anos. Aí toda vez que a gente faz sparring e eu consigo ganhar, eu falo, vai ter que chegar em casa e falar pra mamãe que apanhou de um gay. Hein? Sinto muito. É legal. Como é que faz? É legal. O cara é forte, hein? Não, a última questão que eu gostaria de saber do Douglas, foi bem legal esse papo. Como é que tá a tua ideia do ano que vem? Do ano que vem, das eleições, tanto a sua quanto a do país. Bom, ano que vem, se Deus quiser, eu vou voltar para a Assembleia de São Paulo, lugar onde eu jamais deveria ter saído. Eu quero muito brigar para que aqui a população, pelo menos no nosso estado, no âmbito estadual, a gente tenha um mínimo de liberdade. A gente sabe que hoje o estado está cada vez mais avançando na vida da população, no sentido de criar mais burocracia, sufocando a vida da população, retirando as liberdades individuais, trazendo essa questão de cota para isso, cota para aquilo outro, politicamente correto, linguagem neutra, ideologia de gênero, transformação daqueles que têm um pensamento normal enquanto pessoas criminosas que precisam ser combatidas, a retirada dos direitos da população civil, né, principalmente o enfraquecimento da unidade familiar. Eu quero muito brigar contra isso em nível estadual, como já briguei, e se Deus quiser vou voltar a brigar de novo. Ano que vem, se Deus quiser, vamos estar de volta, André. E, se tem uma coisa que eu prometo fazer, é igual o Donald Trump tá fazendo hoje, sabe? Ele tá arregaçando, entendeu? Ele voltou e tá fazendo o triplo daquilo que fez no primeiro mandato. Quando eu voltar, eu vou fazer o quádruplo do meu primeiro mandato. Isso pode ter certeza. E como que tu projeta, Douglas, as eleições para governo, para presidente? Como você enxerga isso? Eu acho que o Tarcísio ele tem muita facilidade de ser reeleito governador do estado de São Paulo. Eu acho um desperdício entregar isso de bandeja para o PT ou para o PSOL, porque com certeza eles vão tentar criar uma figura aqui no estado de São Paulo com nível de competitividade para ser eleito governador, para disputar pelo Palácio dos Bandeirantes. Se não um Guilherme Boulos da vida, um Fernando Haddad, e qualquer dos dois é perigoso sim, tendo visto o número de votos que eles tiveram na última eleição. Tarcísio de Freitas leva essa reeleição com os pés nas costas. Eu não acho prudente, né? Se tem uma característica conservadora que é muito bacana, é a prudência, e então eu não acho prudente você trocar o certo pelo duvidoso.
Acho que Tarcísio deveria vir à reeleição. E a nível presidencial, lógico, meu candidato é Jair Bolsonaro. A gente sabe que o sistema não quer que ele seja candidato. E a gente vai trabalhar para que, se Deus quiser, no ano que vem, ele possa, sim, viabilizar uma candidatura. Se não, meu parceiro, quem ele apoiar, a gente tá junto. É isso aí.